Desde as coisas que aconteceram da última vez no capítulo passado, temos uma visão de antes da dança principal começar. Todo o pessoal estava do lado de fora do acampamento esperando o jantar estar pronto para que eles pudessem fazer uma apresentação para Dicker Otomano. Subaru e Frop estavam bem tensos. Seu plano até o momento havia dado certo, e eles então não teriam o que temer. Os guardas não desconfiariam deles por causa de toda a agitação antes de uma apresentação, já que isso até seria normal, embora Vincent estivesse bem calmo, ou pelo menos era o que parecia, pois Vincent se encontrava em um processo constante de meditação há um bom tempo. Algum tempo depois da agitação toda, o banquete estava pronto e os guardas vêm em direção ao grupo para chamar eles para sua apresentação. Subaru e seu grupo pegam suas coisas e vão até lá. Mas antes de prosseguirem, Tarita parecia um pouco mais tensa do que todos. Afinal, ela era uma guerreira sudrastiana, e fazer algo assim sem o apoio de sua irmã Mizelda seria muito complicado para si mesma. Então nesse momento, Subaru vê toda a tensão de Tarita. E o que ele faz é tentar convencê-la de que tudo daria certo. Ele pede para que ela se acalme e olhe para ele e comece a confiar em suas ações. Dessa maneira, foi o suficiente para que Tarita conseguisse se recuperar. Então todos eles prosseguiram para sua apresentação. Ainda no caminho, estavam bastante tensos, mas bem confiantes no sucesso de seu planejamento. Chegando na sala, Dicker Otomano estava naquele centro. Então todos se ajoelharam em demonstração de respeito, antes de começarem a fazer sua dança. Entretanto, Vincent foi o único que não se ajoelhou. Isso preocupou um pouco Subaru e os outros guardas, que até jogaram falar mal a respeito de Abel. Mas o general decidiu deixar isso para lá e pediu para que eles apenas focassem na sua apresentação, pois respeitaria se isso fosse algo da cultura deles. Então, de início, Subaru começa a cantar um pequeno hino de entrada para a música, e logo em seguida, Frop e Subaru conduzem a música e as histórias para todos. Era uma dança acompanhada de uma história sobre uma antiga cachoeira. O contexto em si era que é uma música natural da sua terra natal, ou seja, da Terra e não desse mundo onde Subaru está. Por isso, chamou bastante atenção dos guardas, por nunca ter ouvido algo assim. E o pior é que essa dança e a condução dela estava mantendo a visão de Dick preso a eles. Então, as coisas aconteceram como já havia acontecido anteriormente. Dicker é pego de surpresa ao confiar em Abel e dar a ele a sua espada para a dança de espadas da dançarina Bianca. E com a espada voltada ao seu pescoço, o exército ficou todo imóvel, pois não poderiam arriscar a vida de seu general. Mas ainda assim, houveram alguns deles que tentaram revidar. Um deles atacou Abel, mas Kuna tinha roubado uma das facas de cozinha, então ela usou isso para atacar aquele soldado. Mas mesmo que aquele fosse abatido, mais um tentou atacar Abel, que não se movia nem um centímetro, pois confiava em seu time. Então a espada indo de forma mortal a Abel foi desviada depois que uma flecha atingiu o ombro daquele soldado. Isso porque Tarita iria atirar no peito dele. Mas Frop então interviu a mira de Tarita, fazendo com que ela acertasse apenas em seu braço, pois Frop, assim como Subaru, não queria que nenhum deles matasse algum soldado. Vendo que não havia como desviar daquilo, Dicker pede para seus soldados esperarem e baixarem suas espadas e arcos. Eles todos estavam na prefeitura de Guaral, e como Dicker estava em suas mãos, Vincent pede a Subaru para queimar a bandeira de lobo de Guaral, demonstrando que agora ela estava sob nova liderança. E do lado de fora, quem estava patrulhando todo o local e que havia reforçado a proteção, esperando que Subaru entrasse com um ataque mortal, era Todd acompanhado junto de Jamal, e andaram discutindo um pouco mais sobre a forma da invasão que poderia acontecer. Mas então, depois de um tempo, Jamal reparou algumas coisas estranhas acontecendo. Jamal decidiu olhar para a bandeira e viu que ela estava sendo queimada. Só que Jamal tinha uma dificuldade de diferenciar formas. Então Todd deu um foco melhor e viu que de longe a bandeira estava sendo queimada. Então os dois haviam imaginado que talvez o general havia sido morto, pois a queima da bandeira indicava a conquista da cidade por mãos inimigas. E então, ao reparar mais um pouco, Todd entra em choque e começa a tremer de medo ao interligar tudo e descobrir que quem estava atacando era Natsumi Sweat. Naquele momento, ele não sabia o nome real de Subaru, mas ele sabia que era ele. Jamal, então, repara esse medo e indaga sobre quem é o garoto. E Todd diz que é alguém bastante perigoso. E por passar toda sua defesa que ele planejou, é a maior prova possível disso tudo. Afinal, Subaru desde o começo, intencionalmente fingiu um afogamento e adquiriu uma faca de nobre para enganar e obter informações do exército de Todd. Ele conseguiu evitar ser descoberto, mesmo quando sob intenso monitoramento, e se fingiu de desacordado até a hora certa, e depois que ele acordou, imediatamente aproveitou a oportunidade para tentar enganar a primeira pessoa que ele viu. Exibiu tolerância moderada à dor ao ser esfaqueado no ombro e fingiu a rendição e ofereceu sua vida em troca de informações sobre as Sudrastianas, exibindo a sua capacidade de raciocínio eficiente enquanto está sob pressão ou em choque, e de alguma forma conseguiu direcionar uma besta bruxa para atacar o grupo de batedores enquanto estava no caminho para a aldeia Sudrastiana, ou seja, ele possuía algum tipo de vínculo com o culto das bruxas. E ainda mais, conseguiu escapar durante a comoção da batalha contra aquele Maju e exibir um conhecimento de combate competente, esquivando-se de um machado de arremesso apesar de estar de costas. E ao chegar à aldeia Sudrastiana,
Sudrashiana, ele guiou e liderou um contra-ataque armado em conhecimento em circunstâncias quase impossíveis, levando ao aniquilamento completo de seu exército. Ele também apareceu na cidade sem qualquer tipo de motivos e ainda conseguiu ver facilmente o plano e até mesmo vislumbrar a identidade de Todd ao tentar matar ele de surpresa. Apesar de ele não saber sobre a informação de que Todd ainda estivesse vivo, ainda previu o plano de emboscá-lo no topo do portão, se desviando de um ataque e teve a ajuda de 2 mulheres Sudrashianas para que ele pudesse fugir. E agora, ele se tornou um estrategista. Todd até mesmo planeja enfrentá-lo ele naquele local, mas Jamal o impede, pois ele nunca conheceu aquele garoto diretamente, e o que foi recomendável era que eles não atacassem ainda, com o lugar sendo tomado. Então temos um corte a isso, e em contrapartida, temos de volta a visão de Subaru e os soldados sendo rendidos. Embora sejam orgulhosos, eles não arriscariam a morte de um general seu. E com a bandeira sendo queimada, Mizelda e as outras Amazonas que estavam esperando do lado de fora vão para dentro do reino com a supervisão e proteção que o sequestro do general proporcionou. Mizelda parabeniza o sucesso deles e Frop reencontra sua irmã Médio, que estava carregando Lois e o Takata Brincalhonas, enquanto Subaru, que era o único que ainda estava transvestido, pois não conseguiu tempo para se trocar na longa conversa que ele teve e também pela agitação daquele local. Logo em seguida, ele é recebido por uma Ren preocupada, e suas preocupações indaga Subaru. Mas afinal, Ren diz que isso era um efeito colateral, pois a ideia de se arriscar assim veio de Subaru por conta dela, e se ele acabasse morrendo ou se alguma coisa acontecesse, ainda seria a culpa dela indiretamente. Mas Subaru a acalma dizendo que está tudo bem, pois ele entende muito bem a preocupação dela, e Ren até sente um pouco de nojo ao ver que Subaru ainda estava transvestido, mas isso era bem comovente. Mas afinal, Subaru não tinha tempo para isso, pois ele precisava fazer algo antes, e era ver sobre a falta da presença de um certo imperador. Em uma das salas da prefeitura, em que deveria ser privada apenas para o presidente, lá estava Vincent, normalmente com seu traje, e ao seu lado estava Dick ajoelhado. Subaru fica um pouco confuso ao ver aquela cena, pois não tinha nenhuma supervisão, e mesmo assim, Vincent parecia confiante de que era intocável. A questão era o que o general fazia ali, e de uma forma tão casual. Vincent responde que depois da dança, o general notou que ele era o imperador, e por isso estava jurando apaixonadamente que iria ser ainda mais fiel do que era antes a Vincent, e por isso estava toda essa comoção lá dentro. Naquele instante parecia uma boa notícia, e também parecia algo muito irreal, mas algo incomodava Vincent. Então, Vincent pediu para que o pessoal naquele momento fechasse todos os portões de Guaral. Subaru fica surpreso, mas Vincent volta a pedir isso para as Sudrashianas. Mizelda e o pessoal se movem rapidamente e Subaru e Ren descem para ver o que estava acontecendo. De repente, quando eles estavam passando em um dos becos, Lois, que estava no colo de Médio, enquanto todos eles iam juntos, começa a se debater muito violentamente e de uma forma muito chorona. Médio então tenta acalmar Lois, mas ela não entende o porquê ela fica com toda essa birra. Com todos olhando preocupados então, Lois aponta para um dos becos vazios, em direção a uma das entradas de Guaral. O silêncio então percorre. Não parecia existir ninguém ali. Mas mesmo assim, Vincent pede para que ataquem naquele local. Mizelda então pega suas flechas e atira com tudo que tem na direção do beco. No momento seguinte, uma chamas vem em direção a Mizelda, fazendo com que a mesma se debata por um tempo, até que Tarita e Kuna busquem um pouco de água para apagar o fogo. Mizelda cai no chão de dor e de alguma forma fica inconsciente. Algo no beco então sai voando a toda velocidade. Quem saiu de lá foi a conhecida como Arakia, uma general do Império Volatiano, e as Sudrashianas se alinharam de frente como se fosse um pelotão para a defesa de Vincent. Então Arakia ergue sua espada para cima, e então um vento forte e remoroso os acertou. Foi tão forte e instantâneo que eles nem viram isso acontecer. Foi exatamente como se fosse um tufão. Eles apenas foram engolidos e jogados para longe. Subaru então sentia bastante dor, mas via que embora seus amigos tenham se machucado, eles ainda estavam bem. Mas as Sudrashianas caíram no chão uma por uma. Vincent ainda estava implacável e perguntou por que daquela desordem. Arakia respondeu de forma fervorenta que era porque ele mentiu a ela. Caminhando passo por passo na direção de Vincent então, um pilar cai na direção de Arakia. Não era algo que realmente fosse incomodá-la, já que ela apenas balançou seu braço, e isso foi o suficiente para fazer com que o vento jogasse aquele pilar para longe. E quando ela foi olhar para a origem, ela viu Ren apoiada em um dos pilares, na tentativa de fazer com que aquilo acertasse. Arakia fica surpresa ao ver Ren, já que ela acha incrível ver um demônio raro como ela. De forma educada, Arakia diz que não deseja machucar uma de suas irmãs, mas Ren demonstra que quer lutar jogando alguma das pedras e pilares em Arakia, mas ainda assim, ela só desvia de tudo isso jogando para longe, e pede desculpas para o que ela fará logo em seguida. Então, várias rochas começam a flutuar e serem jogadas na direção de Ren. Subaru percebe isso antes de ocorrer e tenta correr para alcançá-la. Ele corre até lá e fica na frente de Ren tentando protegê-la, e quando as rochas são jogadas em direção a Subaru, uma voz pode ser ouvida, uma risada de deboche
e um ar de superioridade vindo junto com um sorriso vermelho estampado no seu próprio orgulho. Então aquela voz fala: você não precisa dizer seu nome, você é um idiota, basta ligar para sua concubina. E quem estava ali era Priscila Barriere, que defendeu os ataques com sua espada de cor de sangue de Volatia. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês então para se inscrever no canal, ou então se tornarem membros, mas também lhes convido para participar do nosso servidor do Discord, porque por lá podemos falar um pouco mais do que aqui no YouTube. É isso, falou e fui! Pretty like a girl, I need go 5 stars to tell. Seeing both sides like Chanel, seeing both sides like Chanel. Swimming